Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje vamos meditar num tema cuja base é o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. 5 coisas que nunca mudam. Nós vivemos em um mundo cheio de mudanças. As pessoas mudam, o mundo muda, tudo se transforma com o passar do tempo. A mudança é parte da nossa vida. A mudança é parte do nosso mundo. É verdade que com o tempo tudo muda. Algumas coisas se repetem, mas mesmo se repetindo, nada é igual. As mudanças podem ser boas, podem ser ruins. Nós mesmos, os seres humanos, mudamos. Nós podemos mudar para melhor ou para pior. Isso é normal. Portanto, nós vivemos em um mundo cheíssimo de mudanças. Todos os dias, mas todos os dias, nós vemos mudanças em nossa vida. A própria Bíblia, ela descreve que a ciência se multiplicaria. E isso tem se realizado. E é constantemente, principalmente nesses últimos dias, na nossa época, nesses últimos anos aí, a coisa tem se avolumado. O mundo evoluiu. E com a evolução do mundo, toda a raça humana também evoluiu. O homem acompanhou essa evolução. As necessidades humanas não são as mesmas de 20, 30, 50 anos atrás. Não. Hoje o ser humano precisa de outras necessidades do que aquelas anteriormente. As nossas amizades mudam com o passar do tempo. Embora muitas dessas mudanças tenham trazido benefícios para o ser humano, algumas são muito maléficas. Porque algo tem se introduzido sorrateiramente em nossos dias. E esse algo é uma grande inversão de valores. Heresias, abandono do Evangelho, o Evangelho da salvação, abandono dos princípios bíblicos, esfriamento do amor, entre tantos outros que poderiam ser citados aqui. Essa falsa percepção de que tudo muda e que tudo é passageiro fez com que muitas pessoas se deixem enredar por falsas ilusões, por promessas que trazem dificuldades, trazem problemas, que impede as pessoas de enxergar a verdade. Nós, seres humanos, nos esquecemos muitas vezes que para viver nesse mundo não precisamos de grandes coisas e que nós perfeitamente podemos ser felizes com coisas pequenas. Muitos se esquecem que vida é renovação, é esperança. E que nós precisamos ter forças para lutar e para alcançar o nosso alvo. As pessoas se esquecem
que vão ter de prestar contas a Deus de seus atos nessa terra. Essa vida é passageira. A verdadeira vida é depois da morte física. Embora para a maioria das pessoas possa parecer que tudo à nossa volta está em constante mudança, as coisas que verdadeiramente valem a pena, que são importantes, elas nunca mudam. Se você pensar bem, Deus nunca muda. A palavra de Deus nunca muda. O pecado não muda. A pena para o pecado não muda. O plano de salvação de Deus para o ser humano também não muda. Como eu falei, o homem se esquece que terá de prestar contas a Deus de seus atos nessa terra. Então vamos ver. Deus não muda. Quando nós vemos esse mundo em constante mudança, é preciso meditar. Meditar lá no Salmo que diz: Tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Salmo 102, versículo 27. Os versículos que lemos dessa noite diz: Jesus é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Lá no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Deus é sempre o mesmo. Ele é sempre igual. Ele não muda seu caráter nem seus planos. Ele nunca vai deixar de ser bom, justo e fiel. Dizer que Deus não muda é o mesmo que dizer que Ele é sempre o mesmo. Que Ele é imutável. Porque seu ser, seus atributos, seus propósitos e suas promessas jamais poderão sofrer qualquer tipo de mudança. Ele não muda. A sua graça não está sujeita a qualquer variação. O seu propósito de salvação não pode jamais ser alterado. Mas, por outro lado, Ele também não mudará. Ele não vai mudar quanto à manifestação de sua justiça. Ele não vai mudar na punição do pecado. Na punição que vai vir no dia do juízo final. Porque a sua imutabilidade faz parte do seu ser. Sua imutabilidade não é indivisível. Pois Ele é autossuficiente. Ele é eterno, perfeito. Ele é conhecedor de tudo. Portanto, Ele não pode mudar. Ele não pode mudar. Deus não muda. Ele é imune a todo acréscimo. Ele é imune a toda diminuição. Seus planos e conhecimentos, seus princípios morais permanecem inalterados, pois nele há uma perfeição absoluta. Ele é Deus. Ele não pode negar a si mesmo. Ele sempre permanecerá fiel à sua palavra. Porém, a sua imutabilidade não significa que ele é imóvel. Não, muito pelo contrário. Ele está sempre em ação.
e dizer que ele se arrepende não significa que a Bíblia se contradiz. Não. Apenas revela que ele realiza seus propósitos imutáveis de maneiras diferentes. Deus é imutável em sua natureza, em seus atributos e em seus decretos. Mesmo porque uma mudança em sua manifestação não implica em mudança de caráter. Não. A mudança na manifestação de Deus não quer dizer que ele mudou seu caráter. O arrependimento para Deus não implica em mudança de caráter ou de qualquer atributo dele, mas simplesmente uma mudança da manifestação, na maneira dele operar a atividade, e que deve estar em harmonia com seu caráter. Nossas orações não mudam a Deus. Não. Uma coisa é ele ouvir nossas orações e responder. Outra coisa é ele mudar. Por sua infinita bondade, ele ouve as nossas orações quando são feitas segundo a sua vontade. E por misericórdia, ele derrama de sua graça sobre nós. Lembre-se que está escrito: porque eu sou o Senhor, não mudo. Palavras escritas no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Então Deus não muda. O segundo item: a palavra de Deus não muda. Sabe por que a palavra de Deus não muda? Porque mudança significa imperfeição. Mas Deus é perfeito. E Ele sempre vai fazer aquilo que aos homens parece impossível. Veja o que está escrito: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Palavras escritas no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 18. E ainda vai além: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Trecho descrito no livro de Mateus, versículo 24, capítulo 24, versículo 35. A Bíblia nos revela que todas as coisas podem passar, mas a palavra de Deus não muda, e vai além ainda quando diz: e disse-me o Senhor, visse bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Trecho descrito no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Sabe, irmãos, infelizmente existem milhares de pessoas que, ao lerem a Bíblia, a palavra de Deus, a interpretam segundo uma visão meramente humana. Eles tentam transformar versículos fora de contexto em verdades absolutas, que possam confundir e mudar a mensagem divina original. Outros dão interpretações equivocadas, esquecendo de que Deus sempre se preocupou em mostrar o caminho e alertar sobre aquilo que poderia vir a ocorrer. Fica claro que a vontade de Deus é o melhor para nós.
mas muitos mesmos, têm se sobreposto à vontade de Deus. A própria Bíblia tem nos alertado que isso iria acontecer. Ela nos alerta que nos últimos dias viriam tempos difíceis. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns à fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia do homem, que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, descrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 ao 2, surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Palavras descritas no livro de Mateus, versículo 24, capítulo 24, versículo 11. E ainda vai além. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Livro de Mateus, capítulo 24, versículos 24 e 25. Então nós podemos constatar, infelizmente, que o mundo em nossos dias, nos dias atuais, não é o mesmo mundo em que nossos pais nos educaram. Não, é completamente diferente. Nossos filhos, nossos netos, eles enfrentam desafios muito diferentes daqueles que nós enfrentamos em tempos passados. E a cada dia que passa, esses desafios vão se tornando cada vez mais difíceis, uma vez que está ocorrendo uma inversão de valores. O que é certo passou a ser errado, e o que era errado passou a ser certo. O povo está fazendo essa inversão de valores. Mas infelizmente, ou felizmente, sei lá, esses valores não podem ser mudados. Mas as experiências humanas os mudam. A palavra de Deus não muda, mas a forma como é ensinada muda. Infelizmente, estamos num tempo onde as heresias, os maus profetas, os falsos pastores, pessoas que estão interessadas em si mesmo, estão deturpando a palavra de Deus. Mas ela não muda. Terceira situação é que o pecado não muda. Como assim? Não, o pecado não muda. O pecado sempre vai ser pecado. O que é pecado então? Pecado é qualquer ato, qualquer pensamento ou qualquer sentimento contrário aos padrões de Deus. Só isso. Tudo que for contrário aos padrões de Deus é pecado. E cada ser humano vai ter de prestar contas. Lá no último dia vai ter de prestar contas, sim. Quando nós fazemos algo que contraria a Deus, que contraria suas leis, isso é pecado. Declaração não minha, é declaração feita no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4 e capítulo 5, versículo 17. Mas pecado não é só fazer as coisas erradas, não. É pecado também deixar de fazer o que é certo. Deixar de fazer o que é certo também é pecado. Se omitir é pecado. Isso não sou eu que digo. Isso está descrito lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Alguém pode falar, mas a natureza pecaminosa está em mim, eu peco por causa da natureza. Não, isso é balela. Ela está em você, sim.
mas você tem forças e tem poder para eliminá-la, para fazer com que ela fique, não morra, mas desapareça dos seus atos. Essa natureza pecaminosa abrange todo ser humano. Ela não abrange só a nossa mente, não. Muitos falam, a natureza pecaminosa abrange apenas a mente. Não. Infelizmente, a natureza pecaminosa é a essência do homem no pecado. Cada um de nós fomos gerados de uma semente corruptível. Nós fomos concebidos em pecado. E, portanto, todos, sem nenhuma exceção, somos pecadores. Nós pecamos por ignorância, pecamos contra nossa própria consciência, temos uma natureza pecaminosa. Nós, seres humanos, somos alienados ao pecado. Estamos presos a uma condenação que herdamos de Adão. Somos mortos para Deus e vivos para o pecado. Não são palavras minhas. São palavras escritas no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 16. Essa natureza pecaminosa, ela confronta a natureza de Deus. Um Deus que é bom, um Deus que é verdadeiro. Por isso é que nós estamos separados de Deus. Estamos separados porque a nossa natureza pecaminosa faz essa separação. O ser humano, ele está separado de Deus e ele pertence ao pecado. Mas a palavra é clara quando diz: se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Então, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. E vai além. Assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Texto descrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 15 ao 19. Portanto, irmãos, admitir ou não admitir que nós herdamos de Adão o pecado é burrice. Nós não podemos admitir, nós temos de admitir que somos pecadores, sim. Se você não admite que herdou de Adão, então, olha bem, é não crer que herdamos de Cristo também a salvação. Nós não herdamos de Cristo a justiça. Fomos condenados pela desobediência de Adão, nós podemos ser perdoados e justificados pela obediência de Cristo. Essa é a grande esperança para o ser humano.
Mas tudo isso não muda nada. Não muda absolutamente nada. Porque o errado continua sendo errado. Ainda que todo mundo esteja fazendo. Errado é errado. Ontem, hoje será sempre errado. O erro não muda. O pecado não muda. O que muda é a forma de praticar o pecado. Então se torna necessário que o homem seja transportado da potestade das trevas para o reino de Cristo. Pois a nossa natureza pecaminosa só será aniquilada quando formos crucificados com Cristo. Formos mortos e sepultados. Palavra descrita no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. A grande verdade, irmãos, é que todos que recebem a Cristo Jesus, crendo nele, recebem o direito de serem feitos filhos de Deus e nascem no Espírito. Nascem do Espírito. Esse mundo muda. Esse mundo muda. Muda a cada instante. E nós não percebemos o quanto isso nos afeta. Nós nos tornamos descuidados em seguir as instruções da palavra de Deus. Temos visto o homem seguir esse mundanismo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. A palavra escrita no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25. Mas como nós falamos, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo e a sua palavra permanece para sempre. O pecado de ontem continua sendo pecado hoje. Embora o mundo diz que hoje vivemos na era da modernidade. A velha receita de Deus continua sendo atual e continua funcionando, pois Ele é fiel e justo. Ele está pronto para salvar o homem, perdoando os pecados confessados, mas que tenham arrependimento genuíno. O quarto item é que a pena para o pecado não muda. A pena para o pecado não muda. Como assim? É comum as pessoas que não acreditam em Deus dizer que não precisam de um Salvador. Essas pessoas não entendem que necessitam ser salvas. Elas não têm qualquer tipo de experiência com Deus. Também em seus corações não existe amor pelo Salvador. Não. Essas pessoas, elas não foram convencidas de sua culpa. Elas não foram convencidas de sua rebelião contra Deus. Elas não aprenderam que precisam e estão destituídas da glória de Deus. Elas não aprenderam que todos nós pecamos. E por causa do pecado, estamos destituídos da glória de Deus. Palavra descrita no livro Romanos, capítulo 3, versículo 23. Para que essas pessoas possam entender a sua necessidade de salvação, a sua necessidade de um Salvador, é necessário que elas venham a entender que uma boa posição moral não é nada diante da salvação.
Porque ser moralmente correto é simplesmente a nossa obrigação. É a obrigação de todo ser humano. Cumprir com nossas obrigações, com nossos compromissos, fazer somente o certo, não traz nenhum louvor. Porque aqui isso é a nossa obrigação. Então, fazer as coisas certas, andar direito, é a obrigação do ser humano. Infelizmente, irmãos, o homem se julga comparando com outras pessoas. Mas com toda certeza, esse não é o padrão de medida para o ser humano. E também não é o padrão de medida de Deus. Pois o padrão de medida de Deus é a glória de Deus. É a glória de Deus que é Cristo Jesus. Nenhum ser humano atingiu o padrão de justiça de Deus. Todos os seres humanos, sem nenhuma exceção, não atingimos o alvo. Ou seja, todos nós somos pecadores. Isso quer dizer que nenhum ser humano é bom o suficiente. Todos, mas todos mesmos, falhamos. Estamos muito abaixo do alvo. E esse alvo de comparação é Cristo Jesus. Se você for comparar sua vida com a vida de Cristo, você está a milhões de quilômetros distante do padrão de vida dele. A essência do pecado, irmãos, é a rebelião contra Deus. E o resultado é que nós somos separados de Deus. E essa pena nunca muda. Pois quem morre em pecado viverá eternamente separado de Deus. Olhe para o que está escrito. Pois o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 3. Mas não se trata apenas da morte física, mas de uma morte espiritual. Uma morte que resulta em isolamento total e eterno de Deus. Portanto, irmãos, independentemente da crença de cada um, todos, mas todos os seres humanos necessitam de um Salvador. Um Salvador que possa nos livrar das consequências do pecado. E existe um único que é necessário e suficiente para tal redenção. Seu nome é Cristo Jesus, que entregou a sua vida na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. Não são palavras minhas, são palavras escritas no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. O quinto item é que o plano de salvação de Deus não muda. Deus tem um plano de salvação. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus tem um plano perfeito para salvar os seus filhos. Um plano
para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Como parte desse plano, Cristo Jesus veio a essa terra. Ele veio para nos redimir e nos mostrar o caminho. Infelizmente, irmãos, a maioria das pessoas que vivem nesse mundo não sabem quem são, de onde vieram, por que estão nessa terra e para onde irão depois dessa vida. Uma vida passageira, mesmo tendo Deus revelado verdades eternas que se encontram nas Sagradas Escrituras. Mas a grande maioria das pessoas não sabem, desconhecem as Escrituras Sagradas. Existe um plano de salvação. E nesse plano, Deus explica o propósito para uma vida eterna. Nesse plano está incluído o livre-arbítrio. Livre-arbítrio que nos dá a capacidade de aceitar ou recusar as verdades eternas. Para ajudar nessa escolha, Deus revelou seu plano. Um plano de salvação. Ele nos deu mandamentos, nos enviou seu Filho amado, e nos concedeu o Espírito Santo. Contudo, com todos esses atrativos, nós humanos cometemos pecado e, portanto, somos todos incapazes de entrar na presença de Deus por nossos próprios méritos. Todos, sem exceção. Não existe mérito algum que o homem possa usar para entrar na presença de Deus. É por isso que o seu misericordioso plano proveu um Salvador, seu Filho unigênito, que se sujeitou à vontade do Pai, conquistando por meio da sua morte e através da sua ressurreição a salvação das consequências do pecado. Embora a morte de Cristo Jesus esteja estendida para todos, isto quer dizer, é algo universal. Essa salvação é estendida a todos. Todas as pessoas são chamadas para usufruir dessa graça. Esse era o plano de Deus, é o plano de salvação de Deus. Mas esse plano é seletivo. Isso quer dizer que ele exige que tenhamos fé. Fé em Cristo Jesus. Ele exige que nos arrependamos de nossos pecados. Ele exige que nós perseveramos até o fim, seguindo o exemplo de Cristo. A nossa morte física, todos nós vamos morrer um dia. Se em vida exercemos nossa fé em Cristo Jesus, onde um arrependimento verdadeiro, genuíno, se fez presente, então nossos pecados foram perdoados. Então nós vamos herdar a vida eterna ao lado do Pai. Porém, toda pessoa que não se arrependeu, não aceitou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ele irá passar o resto da vida, toda a eternidade, afastado de Deus.
ardendo no lago de fogo. Se você quer, ardendo no inferno. Portanto, irmãos, Deus nos tem dado vida eterna. E essa vida está em Cristo. Não são palavras minhas. Palavras descritas no livro 1 João, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Esse é o plano de salvação de Deus. E essa é a única maneira de possuir a vida eterna. Para possuir a vida eterna, nós temos que possuir o Filho. Porque as nossas iniquidades têm feito uma separação entre nós e Deus. Os nossos pecados têm ocultado a face de Deus de nós. Declaração feita no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas Deus prova seu amor para conosco. Nós somos pecadores e mesmo assim Cristo morreu por nós. Declaração feita no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Está escrito também que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Palavras escritas no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Portanto, irmãos, um plano que foi feito antes do mundo ser mundo permanece e permanecerá para sempre. Enquanto houver seres humanos nessa terra, esse plano está em vigência. Amém.